O sol da manhã caía sobre o Fórum Boário de Roma, tingindo de ouro os mármores e de sombra as almas. O ar cheirava a suor, a vinho azedo e a medo. Era o ano 73 a.C., e o que estava prestes a acontecer não era uma exceção, mas uma rotina, o comércio de seres humanos. Entre o burburinho dos compradores e o tilintar das moedas, uma jovem permanecia imóvel sobre um estrado de madeira. Ela se chamava Vercinga, antes que as legiões arrasassem sua aldeia na Gália do Sul. Agora era simplesmente Lote 47, um número escrito com giz branco em seu ombro, junto a uma lista de suas qualidades físicas, como se fosse um animal de criação. Um senador de toga impecável se aproximou e, sem dizer palavra, abriu-lhe a boca para examinar seus dentes. Outro apalpou seus braços, procurou cicatrizes, mediu a espessura de seus quadris. Um terceiro levantou-lhe o cabelo para inspecionar o couro cabeludo. Ela não reagiu. Havia aprendido, após meses de cativeiro e espancamentos, que qualquer gesto de resistência era pago com dor. Seus olhos, vazios, olhavam um ponto distante, como se esperassem que um deus antigo a arrancasse daquele inferno. Mas os deuses de Roma não a olhavam. Ao seu redor, a multidão discutia preços, avaliava músculos e sorria diante da nudez. Cada palavra, cada gesto, era um lembrete de que a humanidade havia se tornado mais uma mercadoria, comparável ao vinho de Quios ou aos cavalos da Ibéria. Os comerciantes anunciavam seus produtos com a mesma naturalidade com que um padeiro oferece pães frescos. Ninguém via naqueles corpos a tragédia, apenas investimento, rendimento e utilidade. O narrador, um cronista vindo de outra era, vestido com trajes medievais, observa de longe e escreve em seu pergaminho trêmulo. Já vi mercados de grãos e feiras de gado, mas nunca um mercado de almas. O horror não provém do chicote, mas do costume. O que hoje espanta para Roma era terça-feira. O império que se acreditava berço da lei havia erguido sua grandeza sobre a carne e a obediência dos vencidos. Quando o martelo do leiloeiro bateu na mesa, um silêncio denso tomou conta do lugar. Lote 47, jovem, saudável, dócil. As moedas caíram como chuva dourada sobre a bandeja. Vercinga desceu do estrado transformada em propriedade de Marcos Amélios, um homem rico que colecionava corpos como outros colecionam joias. O contrato foi selado com tinta e sangue invisível. Ninguém aplaudiu, ninguém chorou. Apenas o vento levantou a poeira do chão, levando consigo o último resquício de seu nome. Dia após dia, este espetáculo se repetia sob os templos resplandecentes do Fórum. Roma chamava a civilização à sua barbárie. E enquanto os cidadãos debatiam sobre filosofia e glória, milhares de vidas se apagavam em silêncio, vendidas ao melhor licitante. Roma não apenas tolerava a escravidão, ela a aperfeiçoou. Era na engrenagem oculta que mantinha em funcionamento seus templos, seus exércitos e seus banquetes. Das montanhas da Espanha aos desertos da Síria, o império respirava ao compasso do chicote. Cada pedra do Coliseu, cada taça de vinho servida em uma vila, havia sido paga com o suor e o sangue dos cativos. César entendeu isso antes de todos. Suas guerras na Gália não só lhe deram glória, mas milhões de corpos para alimentar o mercado. Mais de 1 milhão de homens, mulheres e crianças foram acorrentados, convertidos em moedas de carne. O comércio de escravos se tornou uma indústria de precisão. Os traficantes seguiam as legiões como abutres após a batalha, prontos para capturar, marcar e transportar. Delos, uma ilha que outrora foi sagrada para Apolo, transformou-se no maior centro de tráfico humano do mundo antigo. Até 10.000 pessoas podiam ser vendidas ali em um único dia. O mar Egeu encheu-se de naves carregadas de corpos, não de mercadorias, e mesmo assim, Roma chamava isso de progresso. Os piratas, convertidos em parceiros dos comerciantes,
Saqueavam as costas do Mediterrâneo, sequestrando povos inteiros para alimentar os mercados da Itália. O negócio era tão vasto que os registros oficiais listavam escravos junto a cavalos, vinho e azeite. 3 escravos em bom estado, vários ofícios, valor total: 800.000 sestércios. Assim dizia uma tabuinha encontrada em Pompeia. Nada diferenciava um ser humano de uma ânfora de vinho. Mas o mais terrível era a frieza com que a identidade era apagada. Os recém-chegados perdiam seus nomes, substituídos por etiquetas: Círios para o sírio, Galos para o gaulês, Trax para o trácio. A história recomeçava, escrita por seus senhores. Os nomes se convertiam em cicatrizes linguísticas. Ninguém se lembrava quem eles haviam sido, apenas para quem trabalhavam. O narrador medieval, ao escrever sobre esses fatos, treme diante do contraste. Roma, que ensinou ao mundo a geometria e o direito, havia feito do sofrimento uma ciência exata. Cada corpo tinha um preço. Cada vida, uma utilidade. Não havia compaixão, apenas cálculo. E, no entanto, sob aquela aparente organização perfeita, pulsava um inferno. A civilização mais admirada da história havia transformado o mercado de escravos romano não era um caos primitivo, mas uma maquinaria organizada com precisão matemática. Cada venda seguia um ritual cuidadosamente estabelecido, projetado para eliminar todo vestígio de humanidade. Os escravos eram alinhados sobre plataformas numeradas. Um escriba registrava sua idade, sua força, sua origem, sua dentição, até mesmo suas cicatrizes. Em seguida, um pregoeiro recitava suas virtudes diante do público, enquanto os compradores percorriam a fila, apalpando braços, abrindo bocas, medindo com os olhos. O corpo era o documento, a vergonha, a assinatura. O exame era exaustivo, quase clínico. Os comerciantes sabiam que a aparência equivalia ao valor. Os compradores, antes de gastar uma fortuna, exigiam provas de resistência, flexibilidade, docilidade. Às vezes, um chicote leve era usado para verificar a reação do escravo. O que gritava demais era considerado fraco. O que não emitia som, perigoso. Tudo ficava reduzido a uma equação: utilidade menos risco igual a preço. No burburinho do mercado, o sofrimento havia se transformado em estatística. Os contratos eram tão detalhados quanto os de uma compra de terreno. Incluíam garantias e cláusulas de devolução. Se o escravo morresse antes de um tempo determinado, o comprador tinha direito a reembolso. Se mostrasse defeitos ocultos, podia ser substituído. A lei romana, tão orgulhosa de sua racionalidade, tratava os seres humanos como animais de fazenda, com manuais de manutenção e listas de reparos. Os escribas selavam os documentos com cera, alheios às lágrimas que caíam sobre as tábuas. Os preços variavam de acordo com a idade, a beleza, a habilidade. Um homem forte para o campo podia custar o mesmo que um cavalo de guerra. Uma mulher jovem e educada valia tanto quanto uma casa no Aventino. As crianças, por outro lado, eram compradas por potencial, como investimento a longo prazo. Por trás de cada número havia uma vida quebrada. Mas Roma não via tragédias, apenas oportunidades de negócio. O narrador medieval contempla esta cena com horror e anota: conseguiram vender a carne, mas também a alma. Ele se pergunta quantas gerações de silêncio e obediência foram necessárias para que um povo chamasse virtude a crueldade. Porque o mais terrível não era o chicote nem o ferro, mas a indiferença. A sociedade inteira participava do crime. Os senadores que compravam, os escribas que registravam, os poetas que se calavam. Naquela Roma resplandecente, cada contrato era uma condenação. O amanhecer nos latifúndios do sul da Itália começava com um som seco: o bater das correntes contra o chão. Na penumbra dos barracões subterrâneos, centenas de escravos se levantavam lentamente, com os tornozelos unidos por anéis de ferro. Não havia cantos de galos nem vozes de família,
Apenas o assovio do chicote que marcava o início do dia. Os romanos chamavam estas propriedades de o orgulho agrícola do império, mas os que trabalhavam ali as conheciam por outro nome, o Inferno Verde. As escavações modernas revelaram como eram aqueles espaços: celas pequenas, tetos baixos, muros com argolas embutidas para prender os trabalhadores durante a noite. Não se tratava de alojamentos, mas de jaulas. Os escravos dormiam sobre pedra ou palha úmida, respirando o mesmo ar viciado que compartilhavam com os ratos. O amanhecer não era alívio, mas lembrete. Mais uma jornada idêntica às anteriores. Mais uma conta em uma vida sem saída. Ao sair para o campo, os feitores os organizavam em filas de 20 ou 30. Cada grupo se movia como um só corpo, as pernas unidas por grilhões. Em suas mãos, enxadas, picaretas ou arados de madeira. Em suas costas, cicatrizes antigas e recentes. De longe, um cavaleiro vigiava com uma vara de ferro. Sua tarefa não era cultivar, mas manter o ritmo do castigo. Um escravo que caía exausto era arrastado para fora da fila e substituído instantaneamente. Não havia tempo para compaixão. O trabalho durava desde o primeiro raio de sol até o último. Não existiam pausas regulares, apenas intervalos breves para engolir água turva e um pedaço de pão duro. Os mais fortes sobreviviam, os demais desapareciam. O narrador medieval imagina a paisagem: colinas cobertas de trigo dourado que, vistas de longe, parecem símbolo de abundância, mas que na realidade escondem os ossos dos que os semearam. Roma se gaba de alimentar o mundo, escreve ele, mas cada espiga cresce regada com lágrimas. Os latifúndios eram fábricas vivas. Cada escravo era uma ferramenta. As crianças nascidas ali herdavam as correntes de seus pais sem saber que existia outro destino. As mulheres trabalhavam grávidas, dando à luz nos sulcos, e no dia seguinte voltavam ao campo com o corpo quebrado e o olhar vazio. Os idosos, quando já não podiam segurar a enxada, eram enviados às pedreiras ou às cozinhas das vilas, até morrer de exaustão. À noite, o campo ficava em silêncio. Apenas o vento deslizava entre as oliveiras, levando o eco dos suspiros. De uma colina distante, as luzes da vila do Senhor brilhavam como estrelas falsas sobre um céu sem esperança. Roma chamava isso de prosperidade. Os escravos, simplesmente, chamavam isso de vida. Se os latifúndios eram infernos verdes, as minas eram fossas negras onde a esperança se extinguia antes da tocha. Nas montanhas da Espanha, nas profundezas da Gália e nas entranhas da Dácia, Roma escavava sua grandeza com mãos acorrentadas. Ali não havia amanhecer nem ocaso, apenas pó, metal e sombra. Os túneis serpenteavam quilômetros sob a terra, alguns tão estreitos que os homens tinham que avançar rastejando, respirando barro e sangue. O ar tornava-se irrespirável, e mesmo assim, ninguém podia parar. Plínio, o velho, horrorizado com o que viu, chamou aqueles lugares de o sepulcro dos vivos. As palavras, no entanto, não bastam. O cheiro do cobre e do suor, o eco dos martelos, o gotejar constante da água das rochas, tudo formava uma música de condenação. Os escravos desciam por escadas de corda, com os pés descalços, os pulsos amarrados a ferramentas para impedir que as usassem contra seus vigilantes. Uma vez lá embaixo, o mundo se convertia em uma jaula de pedra. O pó metálico cobria a pele até deixá-la cinza. Os pulmões ardiam como se respirassem fogo. O trabalho começava quando o feitor gritava: "A jazida!" e terminava apenas quando a tocha se consumia. Cada golpe contra a rocha era uma batida de sofrimento. Os mais fracos caíam e eram arrastados para fora da galeria, não para receber ajuda, mas para abrir espaço aos vivos. Ninguém falava de enterros. Os mortos eram simplesmente afastados, cobertos com terra, como parte da paisagem subterrânea. A média de vida de um mineiro escravo mal chegava a 6 meses. As substituições
chegavam em caravanas diárias das guerras do norte ou dos mercados de Delos. As minas de prata da Espanha alimentavam a vaidade de Roma. Cada moeda cunhada com o rosto do César brilhava com o sofrimento de centenas de homens que jamais veriam a luz do dia. Nas minas de ouro do norte, os rios eram desviados por escravos para arrancar as partículas do metal oculto sob as montanhas. Encostas inteiras desabavam sobre eles, mas ninguém detinha a extração. O ouro, símbolo do poder, valia mais que a vida. Os vigilantes percorriam os túneis com chicotes e lamparinas a óleo. O brilho trêmulo das chamas projetava sombras que pareciam fantasmas. Se uma luz se apagava, a escuridão se convertia em castigo. Os escravos ficavam trancados em silêncio absoluto durante horas, às vezes dias, até que o medo os fizesse gritar ou perder a razão. Dizia-se que alguns, para escapar do tormento, quebravam as lamparinas de propósito e morriam asfixiados. O cronista medieval que narra estes fatos imagina uma cena. Um menino escravo, pequeno demais para manusear a picareta, leva baldes de pedra à superfície. Cada subida pelo poço lhe custa a pele das mãos, mas se um único balde cai, ele recebe golpes até sangrar. Essa criança, escreve o cronista, nunca verá o céu, embora viva sob ele. A mina não conhecia perdão nem repouso. Os que sobreviviam ao pó morriam pela água contaminada, pelas feridas infeccionadas, pela desesperança. Nas noites sem lua, o vento saía das galerias como um suspiro coletivo. Roma os chamava de instrumenta vocis humanae, instrumentos com voz humana, mas sua voz não era ouvida. O cronista, comovido, escreve sua última nota à margem. Já vi mosteiros onde se reza na penumbra, mas aqui, debaixo da terra, os homens rezam para morrer. Roma batizou estes lugares como Fons Divitiarum, fonte de riquezas, mas para quem respirava aquele ar envenenado, eram o útero da morte. Cada faísca de ouro, cada veio de prata, era um grito sufocado que ascendia, invisível, até as cúpulas dos templos onde os senadores bebiam vinho e louvavam a glória de seu império. Em cada moeda romana brilhava uma verdade que ninguém queria reconhecer: que a riqueza mais esplêndida do mundo antigo foi forjada com a desesperação mais profunda da humanidade. Em Roma, o castigo não era um simples ato de correção. Era uma arte. Uma arte projetada com precisão por homens que haviam feito da dor uma ciência e do medo uma forma de governo. Os senhores sabiam que o terror era um guardião melhor do que qualquer muro. Por isso, cada vila, cada mina, cada oficina e cada barco tinha seu espaço consagrado ao tormento. Uma coluna, uma pedra, um tronco seco. Ali eram executadas as lições do poder. O chicote, o flagrum, era o instrumento mais comum, mas também o mais estudado. Suas tiras de couro eram reforçadas com fragmentos de metal, osso ou cerâmica, cuidadosamente dispostos para rasgar a carne sem matar. O som do golpe devia ressoar além da vítima, atravessar muros, chegar aos ouvidos de todos. Era uma música de advertência. O primeiro grito lembrava aos outros que a obediência era o único caminho para a sobrevivência. Os castigos seguiam um protocolo exato. A disciplina romana não conhecia o acaso. Um escravo que respondia ao seu senhor podia perder a ração de pão por uma semana. Se repetisse o erro, era despido diante dos outros e obrigado a permanecer de joelhos sob o sol durante horas. A terceira falta trazia o ferro. O fogo aquecia a marca, enquanto os outros escravos eram obrigados a olhar. O cheiro de pele queimada misturava-se aos cânticos dos serviçais, um rito de submissão. Aqueles que fugiam eram marcados no pescoço com a palavra fugitivos. Ficavam estigmatizados, prisioneiros de sua própria pele. O cronista medieval que observa a cena de sua imaginação descreve um pátio de mármore em uma vila patrícia. No centro, um homem está amarrado a uma coluna de bronze. Suas costas, abertas pelos chicotes,
parecem um mapa de cicatrizes. Cada golpe é calculado, a força justa para ferir, mas não matar. Ao seu redor, os demais escravos observam, imóveis. Ninguém chora, ninguém se move. O silêncio é parte do castigo, uma extensão da dor. O narrador escreve: o sofrimento, quando se torna rotina, deixa de parecer pecado. Os colares de ferro completavam a humilhação. Alguns traziam mensagens grotescas gravadas: segura-me se eu fugir e devolva-me ao meu senhor. Outros, insultos que transformavam o portador em objeto de zombaria: lato por prazer. As correntes serviam tanto para prender quanto para anunciar a condição do escravo. Eram ao mesmo tempo prisão e cartaz. Nos mercados, os compradores examinavam esses colares como se fossem certificados de autenticidade. Mas Roma também sabia castigar em público, porque a dor vista valia mais que a dor sentida. Quando Espartaco e seus homens foram derrotados, 6.000 escravos foram crucificados ao longo da Via Ápia, de Capua até Roma. 6.000 cruzes, alinhadas como colunas de advertência. 6.000 corpos que levaram dias para morrer. Os viajantes, ao passar, sentiam o fedor da carne podre antes de ver as cidades. O vento do sul levava esse cheiro até as portas do Senado, mas nenhum cidadão protestou. Os escravos crucificados não eram pessoas, mas lições. O cronista medieval imagina aquela estrada. O céu está vermelho ao entardecer, e sob essa luz, os corpos parecem parte da paisagem. Ele escreve: Roma semeou seu caminho com homens para colher obediência. As mães escravas tapavam os olhos de seus filhos ao passar pela Via Ápia, mas os soldados obrigavam a olhar. Isso acontece com quem esquece seu lugar. Até os castigos domésticos eram projetados para quebrar a alma. Alguns senhores obrigavam os escravos a permanecer de pé a noite toda, segurando pesos nos braços até desmaiar. Outros inventavam provas absurdas, como contar grãos de trigo um por um ou limpar o mesmo chão 1000 vezes. A intenção não era a eficiência, mas a humilhação. Roma entendia que o corpo se cura, mas a mente quebrada obedece para sempre. O narrador, em seu silêncio medieval, pergunta-se como uma civilização tão sábia pôde se tornar tão cruel. Já vi guerras e pestes, escreve ele, mas jamais uma nação que fizesse da dor um espetáculo tão perfeito. Para Roma, o sofrimento alheio era a ordem. Para os escravos, uma eternidade de medo. Nesse equilíbrio perverso, o império encontrou sua estabilidade e sua perdição. O sol caía sobre as cruzes da Via Ápia. As sombras dos corpos se alongavam sobre a terra, um exército de fantasmas que marchava em direção a Roma. E o cronista conclui: a dor não ensina justiça, ensina silêncio. E Roma, mestra da dor, foi também mestra do esquecimento. Nas mansões dos poderosos, onde as colunas de mármore refletiam a luz das lâmpadas e o vinho corria como um rio sagrado, Roma inventou um novo tipo de tortura, a humilhação convertida em arte. Ali, a dor já não era um instrumento de correção nem de disciplina, mas um espetáculo destinado a agradar os sentidos e alimentar o orgulho dos senhores. Os escravos não eram apenas força de trabalho, eram brinquedos, objetos vivos projetados para entreter, para provocar riso ou desejo. Durante os banquetes, enquanto os músicos tocavam a lira e os poetas recitavam versos de Virgílio, os escravos eram obrigados a dançar, cantar ou imitar animais. Os mais jovens representavam pequenas farsas, paródias de suas próprias misérias. Um devia fazer de cachorro, outro de asno, outro de gladiador vencido. As gargalhadas enchiam o salão. Ninguém via tragédia naquela cena. O sofrimento alheio havia se convertido em sinônimo de refinamento. Um senhor cruel era admirado por sua engenhosidade. A crueldade era um luxo. O cronista medieval, ao observar esta cena de sua memória imaginada, descreve com horror o contraste. Nas mesas, os ricos levantam taças de ouro.
No chão, os escravos servem nus, com o olhar fixo no chão. Já vi reis comerem com humildade, escreve ele, mas nunca vi homens tão orgulhosos de sua baixeza. Na Roma imperial, a humilhação não era acidente, era método. Quebrar a alma do escravo era prova de poder. Os papéis eram precisos. O triclinium, o salão de banquetes, se convertia em teatro. Alguns escravos serviam como móveis viventes, segurando bandejas ou candelabros durante horas. Outros deviam cantar canções obscenas, obrigados a sorrir enquanto os convidados os insultavam. Às mulheres era exigido desfilar seminuas, adornadas com joias que não lhes pertenciam. Enquanto os homens disputavam o direito de tocá-las, os convidados riam, os músicos continuavam tocando e a dor se perdia entre os aplausos. Um escravo chamado Fortunatus foi convertido em símbolo deste espetáculo. Seu senhor, desejoso de divertir seus amigos, impôs-lhes um colar de ferro com uma placa pendurada que dizia: "Lato como um cachorro e peço as sobras." Naquele dia, ele o fez rastejar pelo fórum, latindo diante dos transeuntes, pedindo comida com a língua para fora. Ninguém se escandalizou. Todos riram. O povo, que conhecia a violência do chicote, achava mais divertido o chicote invisível da vergonha. Fortunatus deixou de ser homem para se converter em zombaria. O cronista escreve: "Nada destrói tanto quanto o ridículo. A ferida do corpo se cura, a da alma nunca." Roma havia descoberto a forma mais eficiente de submeter: fazer rir com a dor. Os senhores se orgulhavam da elegância com que degradavam. Inventavam novas formas de humilhar. Ordenar a um escravo que recitasse poesia enquanto se ajoelhava ou que imitasse um filósofo enquanto limpava o chão. Assim se misturavam a sabedoria e a servidão, a inteligência e a zombaria. A vestimenta era parte do espetáculo. Os escravos homens deviam trabalhar nus ou com túnicas curtas, para que sua vergonha fosse visível. As mulheres usavam roupas leves, de tecidos finos, facilmente arrancáveis. As cores serviam para classificá-los: branco para os domésticos, marrom para os do campo, vermelho para os castigados. Até os penteados eram imposições: o cabelo curto, quase raspado, para os homens, tranças forçadas ou cortes humilhantes para as mulheres. Nenhum detalhe escapava ao controle do senhor. Nos grandes banquetes, os romanos competiam entre si para demonstrar quem possuía os escravos mais obedientes, os mais belos, os mais criativamente degradados. Contavam-se anedotas sobre quem havia inventado o castigo mais engenhoso, o jogo mais cruel. Nessas noites, a arte de Roma se confundia com a crueldade. O talento não consistia em esculpir mármore ou escrever epopeias, mas em dominar até o último gesto de outro ser humano. O cronista medieval, incapaz de conter seu espanto, escreve: "Já vi monstros nas pinturas dos antigos, mas nenhum tão terrível quanto o homem que ri diante da vergonha de outro." Em Roma, a humilhação era mais uma moeda, um idioma compartilhado por todos. O escravo devia aprender a fingir alegria, a aceitar seu papel no teatro do poder. O sorriso se tornou máscara, a obediência, religião. E quando a festa terminava, os músicos dormiam, as lâmpadas se apagavam e os escravos ficavam no chão, exaustos, cobertos de vinho e lágrimas. Ninguém os olhava, ninguém se lembrava deles. Para os romanos, o espetáculo havia terminado. Para eles, o inferno apenas começava. O cronista encerra seu relato com uma frase escrita com amargura: "Quando uma civilização aprende a desfrutar da humilhação, já não precisa de demônios, basta a si mesma." Entre os muitos instrumentos de dominação que Roma aperfeiçoou, nenhum foi tão perverso quanto o prazer. O corpo do escravo não apenas trabalhava, devia agradar. Nas vilas mais opulentas existiam salas secretas, conhecidas como os horti voluptatis, os jardins do prazer. Ali,
As jovens escravas eram adestradas para satisfazer os desejos do senhor e de seus convidados. Eram examinadas com a mesma frieza com que se escolhe uma taça de vinho ou uma tapeçaria de luxo. Seus nomes eram trocados por apelidos risonhos: Lídia, Cálida, Fortunata, que apagavam qualquer rastro de seu passado. Nenhuma escolhia, todas obedeciam. Os textos legais romanos eram explícitos. O senhor tinha direito absoluto sobre o corpo de seu escravo. Não existia delito no abuso. A lei dizia que o escravo carece de pessoa jurídica e seu prazer pertence ao senhor. Essa frase, gravada em pergaminhos oficiais, legitimou séculos de silêncio. O que em qualquer outro contexto seria crime, em Roma era privilégio. O cronista medieval que observa esta parte da história escreve com um horror contido: não há pecado mais escuro do que aquele que se comete com o sorriso do poder. Nos banquetes, os convidados pediam que os escravos se despissem e dançassem entre as mesas. Alguns eram forçados a representar cenas mitológicas de desejo, até que a ficção se tornava realidade. O público aplaudia enquanto os corpos se quebravam sob o peso da vergonha. As mulheres jovens eram selecionadas desde a adolescência. Aos 12 ou 13 anos, já eram consideradas aptas para o uso do senhor. Algumas eram vendidas por sua beleza, outras, criadas com esse propósito. Os comerciantes, inclusive, ofereciam catálogos de escravas formadas, com descrições de pele, voz e docilidade. O sexo em Roma não era intimidade, era mais uma moeda do comércio imperial. O narrador imagina uma delas, chamada Dione, obrigada a servir vinho aos hóspedes enquanto seu dono a exibe como troféu. Seu silêncio não é submissão, mas sobrevivência. Cada sorriso fingido é uma prece não ouvida. Roma a considera um adorno. O cronista, uma alma crucificada em vida. Inclusive os filhos nascidos dessas uniões forçadas pertenciam ao Senhor. As mulheres deviam criar os filhos que sabiam que nunca seriam livres. A maternidade, que em outros povos era bênção, em Roma era outra corrente. Aqueles pequenos, mistura de poder e dor, herdavam a condição de suas mães: propriedade. O cronista conclui esta parte com uma frase que dói como um eco: o prazer que nasce do domínio não gera gozo, mas corrupção. Roma havia feito do desejo um mecanismo político. Em suas festas brilhavam lamparinas a óleo, mas em seu interior apenas ardia a escuridão. O Coliseu era o coração pulsante do império, e seu batimento era o grito. Sob seus arcos perfeitos, Roma transformou a execução em teatro. Ali não se julgava, se representava. Os escravos condenados à morte não eram vítimas. Eram atores involuntários de uma tragédia que devia entreter 50.000 espectadores. Os romanos chamavam a isso de damnatio ad bestias, a condenação às feras. Mas na realidade era uma liturgia do poder, uma missa sangrenta onde o público celebrava sua própria superioridade. Quando as portas do subsolo se abriam, emergia a escuridão. Os condenados, nus, eram empurrados para a arena enquanto a multidão rugia de expectativa. À frente deles, uma jaula se abria lentamente. Dela saía um leão faminto, ou um urso acorrentado, ou um tigre trazido da Ásia. Os animais, enlouquecidos pela fome, lançavam-se sobre os corpos humanos enquanto os músicos tocavam flautas e tambores para compassar os gritos. Não era castigo, era entretenimento. As mortes eram cronometradas, os efeitos calculados. Os engenheiros projetavam armadilhas que faziam surgir fogo, água ou estátuas de deuses entre as execuções. Roma era espetáculo até no inferno. O cronista medieval escreve com o pulso alterado: já vi guerras santas, mas nenhuma tão impia. No anfiteatro, o público podia decidir o destino de um homem com um simples gesto do polegar. A misericórdia era medida em segundos, a crueldade em aplausos. Os imperadores usavam essas mortes para lembrar ao povo quem governava. A vida e a morte eram deles,
e os escravos seu tributo. Às vezes, os condenados eram obrigados a representar mitos. Um homem disfarçado de Ícaro era queimado vivo enquanto o público ria do simbolismo. Outro, vestido de Orfeu, era devorado por ursos como zombaria da poesia. Até a arte servia ao castigo. E entre o rugido dos animais e o clamor do povo, Roma afirmava sua divindade. Somos deuses, pareciam dizer, mas nenhum deus precisa de tanto sofrimento para se sentir eterno. Quando o último corpo caía, os escravos da limpeza arrastavam os restos com ganchos de ferro. O público saía do anfiteatro satisfeito, comentando a cor do sangue como quem analisa um vinho. O cronista, por sua vez, escreve: ali onde os homens aplaudem a morte, a humanidade já morreu. Quando a vida de um escravo chegava ao fim, Roma ainda encontrava uma forma de usar seu corpo. Não existia tumba nem rito, apenas o abandono. Fora das muralhas, onde o vento arrastava o fedor do desperdício, os cadáveres eram jogados em valas comuns, cobertas com cal viva. Ali se misturavam ossos humanos e animais, pele e cinzas. O império, que havia erguido templos a todos os deuses, negava aos seus escravos inclusive o direito de descansar entre os mortos. As leis o diziam com frieza: o corpo do escravo não tem valor funerário. Assim se apagava o último vestígio de identidade. O cronista medieval imagina a cena. Uma carroça range pelo caminho empoeirado, carregada com corpos rígidos. 2 homens os descarregam como se fossem sacos de trigo. Nenhum reza, não há incenso nem prece, apenas silêncio. Roma não via pecado neste ato. O escravo era uma ferramenta quebrada que devia ser eliminada. Alguns corpos eram vendidos a médicos para seus experimentos, outros a artesãos que usavam pele para fazer couro ou dentes para próteses. A humanidade se decompunha em utilidades. As famílias escravas não podiam chorar os seus. Os filhos não sabiam onde repousavam seus pais. As mães olhavam para o chão, temendo que os guardas as acusassem de sentimentalismo, uma falta considerada perigosa. Até a compaixão era um delito. Nos campos, os cadáveres eram enterrados junto às raízes, para servir como adubo. Assim, Roma cultivava sua prosperidade sobre a carne dos mortos. O narrador medieval contempla tudo isso e anota com tristeza: nem na morte encontraram repouso. Depois levanta a vista para o fórum e compreende o círculo completo. As colunas de mármore, as estátuas dos imperadores, os templos banhados em ouro. Tudo foi construído por mãos que jamais foram lembradas. Os nomes dos senhores ficaram gravados na pedra, os dos escravos apagados pela poeira. Mas nem mesmo Roma, com toda a sua arrogância, pôde sepultar a verdade. Os restos que emergem hoje da terra, as argolas oxidadas, os colares gravados, os ossos marcados, são testemunhas que não mentem. Falam por aqueles que foram silenciados. Cada fragmento arqueológico é uma confissão do império. Sua grandeza foi uma miragem sustentada pela desgraça humana. O cronista encerra seu manuscrito com a última linha: o poder que se alimenta da dor acaba devorado por ela. E olhando desde ao bar, o leitor, através do tempo, lança uma pergunta que ainda arde: que diferença há entre seu mundo e o nosso quando a injustiça continua respirando entre nós? Convido você a deixar seu pensamento nos comentários. Acha que a humanidade aprendeu com a dor? Ou apenas mudou seu rosto? Roma caiu, mas suas sombras ainda caminham entre nós.